Veja bem esse jogo, ele tem algo especial. Dá pra sentir, ele carrega um fardo que a maioria dos jogos hoje em dia simplesmente perdeu. Coragem. Ele é diferente, é brutal, ele quer bagunçar a sua mente, chacoalhar a indústria e ainda criar expectativas. E olha, tem muita gente dizendo que ele pode revolucionar os jogos de terror em primeira pessoa, da mesma maneira que Crysis revolucionou o FPS realista lá atrás. Calma, não tô dizendo que ele é igual a Crysis, mas convenhamos, é muito raro aparecer um jogo com tamanha personalidade do nada. E quando aparece, nós temos que prestar atenção. E hoje eu vou contar tudo o que eu descobri, de onde esse jogo veio, entrevistas, inspiração bizarra para a criação da história, tudo. Quando eu vi pela primeira vez um certo tempo atrás, não era nem um gameplay polido, nem uma demo bonitinha, era um vídeo conceitual de 1 minuto. Que parecia mais uma alucinação do que um trailer. Era tudo lento, desorientado, encharcado de horror biológico nojento, um tiro aqui, um espasmo ali. Você sentia uma coisa crua, perturbadora. Porém, era apenas o início de uma produção. Normalmente elas escondem esse início. Como é uma produção independente, ela mostrou o material que tinha. O estúdio por trás, a Team Cloud, nem era um estúdio no sentido tradicional. Eram apenas artistas que trabalhavam em alguns filmes de terror. E esse detalhe importa. Eles estavam tentando fundar uma franquia. Eles queriam engarrafar o medo em tempo real. Esse jogo não nasceu em uma sala de reunião. Ele nasceu pela obsessão de alguns amigos. Por anos eles faziam freela em algum outro projeto de terror e trabalhavam nesse jogo com o tempo que sobrava. Até meados de 2023 era só um projeto carregado por climas e trailers conceituais. Até que foi notado por uma outra empresa, a Mundfish, que entrou na história através do selo Powerhouse. E foi aí que tudo mudou. De 4 pessoas, o time passou para 50 pessoas. De conceitos soltos, passou para uma engine própria e que vai ter um foco de inteligência artificial própria. Então, em curto período de tempo, o projeto passou de interessante para possível revolucionário. A maioria dos jogos de terror se apoia em uma atmosfera um pouco mais sólida, mais segura. Alguns apostam no trash, outros tentam ser assustadores, mas continuam sendo jogos de impacto tradicional. Nesse jogo, cada ambiente é instável, cada objeto reage, os destroços ficam onde caíram, o sangue seca onde você derramou. Você volta no corredor antigo e tudo que você largou ainda vai estar lá. E se uma estante desaba durante uma luta, não foi script, foi você que causou aquilo. E vai ter as consequências daquilo. Isso não é só terror, isso é memória. A inteligência artificial desse jogo promete ser algo revolucionário, a Fear. Virou referência de IA reativa e combate intenso. Mas vai além, os inimigos não só se mexem com lógica comum, eles hesitam, se contorcem, se arrebentam contra a parede. Às vezes você atira em um deles e ele começa a murmurar, para logo depois se abrir e soltar um outro de dentro. Você não está só matando monstros, está lidando com entidades que nem sempre querem te matar da maneira mais convencional. Elas só são erradas. E todo esse estranhamento, essa bizarrice, esse terror não generalizado faz parte do tipo de medo que eles querem causar na gente. O sistema de desmembramento promete ser bem eficaz, mas aqui não é só um espetáculo. Arrancar um braço e a criatura vai poder continuar rastejando, mutar ou parir outra coisa. Não existem garantias. Você não só enfraquece o inimigo, pode mudar todo o contexto da luta. Às vezes, desmembrar o inimigo pode fazer com que ele se transforme em algo ainda pior. Originalmente, o jogo se passaria em uma cidadezinha americana, no estilo Resident Evil 7. Mas isso mudou. Agora o palco é uma fortaleza decadente do leste europeu, com aquele brutalismo soviético que parece assombrado pela história. Tudo é frio, metálico, um lugar onde a energia elétrica ainda ocorre, mas ninguém sabe por quê. Esqueça mapas abertos. Aqui você tem corredores labirínticos, câmeras interligadas, salas cheias de consequências. O jogo ele não quer te impressionar por escala, ele quer te prender, ele quer te aterrorizar. E o som? Em qualquer obra, cinema, teatro, games, anime, o som é muito importante. Um dos pontos mais importantes, o som é sentimento. E no caso desse jogo, o som é medo. O projeto usa áudio binatural, então não é só estéreo, é espacial. Você vai poder ouvir uma tábua rangendo à esquerda, uma respiração úmida nas suas costas, um metal raspando 2 andares acima. Você vai escutar o espaço como na vida real. Isso não só aumenta a tensão, transforma o som em uma arma, literalmente. Quando você finalmente atira, as armas são barulhentas, cegantes, chutam como máquinas de verdade. Cada recarga é deliberada. E o melhor é o inventário. Não tem isso. Não tem aquela questão de
Tem um rua onde você vai colocar os itens e em outra região os itens vão se teletransportar para lá. Não tem disso. Tudo vai ser muito difícil, o jogo é baseado em sobrevivência, algo parecido com o que era Resident. Os primeiros Residentes de PlayStation 1, mesmo jogado no Waze, faltava munição. Você se sentia perdido em alguns momentos, muitas ameaças bizarras e você tem pouco para se defender. O ponto vai ser esse, só que não vai ter baú que teletransporta os itens. E os inimigos? Parecem que eles saíram de um IML ou ruínas soviéticas. O filme Enigma do Outro Mundo é uma base, com certeza esse filme é uma base para esse jogo. Quando eu bati os olhos pela primeira vez, eu já tinha descoberto. Quem assistiu esse filme vai correlacionar na hora. Então, torsos de pele, criaturas cegas que te caçam por ecolocalização, seres que se movem como se tivessem fios invisíveis puxando seus membros, você não só atira neles, você os vê mutar durante a luta. Às vezes você pode desmembrar e ele vai se transformar em uma coisa ainda pior. Então vai ser tudo muito nojento. E a inteligência artificial vai tornar tudo muito imprevisível. Às vezes você pode atirar em uma perna e o bicho morrer ali, em sangramento, mas às vezes ele pode se transformar em algo ainda pior. Então, vai ter uma inteligência artificial que vai deixar tudo extremamente imprevisível. E isso, para um jogo de terror, é sensacional. E o lado nojento da coisa, misturada com essa falta de padrão no combate, vai ser legal demais. Então, sabe por que esse jogo importa muito? Porque ele é muito importante? Porque até os bons jogos de terror acabam caindo em fórmulas seguras, lineares, ou em um mundo aberto. Sustos de impacto, sabe? Ou aquele terrorzinho psicológico. Esse jogo está tentando fazer algo que ninguém fez ainda. Isso é muito importante pra gente. Porque se ele conseguir, ele vai subir a régua. Grandes franquias que Resident está tentando mudar. Estou usando ela como exemplo. O próximo Resident parece ser algo bem diferente, mas ficou estagnado por um certo tempo, acomodado por um certo tempo, porque não tinha algo bem superior para puxar a régua ali. Então esse jogo surpreendendo, fazendo algo revolucionário, vai ser extremamente inteligente para a indústria crescer, para a gente, para falar a verdade. Vai jogar uma pedra na mão da indústria aí, porque vai ficar mais complexo ainda fazer jogo. Mas, como consumidor, eu quero o melhor. Então é aquele jogo que você não vai confiar no sistema do jogo. Vai ser muito legal. Infelizmente não tem data de lançamento ainda. Porém, todo o material que foi divulgado até o momento está surpreendendo. O pessoal está gostando muito. Eu, particularmente, adorei. Eu gosto muito de jogo de terror. Eu gosto muito de mídia de terror em geral. E esse jogo me surpreendeu desde o início. Mesmo aqueles videozinhos antigos eu gostei bastante. E atualmente está fabuloso. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, compartilhe, me siga. Eu sou iniciante aqui no YouTube, eu preciso do seu apoio para crescer. Te agradeço muito. Valeu.